assina em Bruxelas declaração conjunta com outras nações em favor de eleições mais justas e inclusivas na Venezuela. Polícia Federal notifica Anderson Torres sobre devolução de salário recebido durante prisão. E você vai ver também. Ministério da Saúde vai repassar 151 milhões de reais para estados e municípios. ONU aponta maior risco de mortes causadas pela onda de calor extremo na Europa, Ásia e Estados Unidos. Rússia ataca portos da Ucrânia após suspender acordo para exportação de grãos. Casarão de mais de 100 anos resiste à especulação imobiliária em área nobre de São Paulo. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. E no último dia, na Bélgica, o presidente Lula se reuniu com os presidentes da França, Colômbia e Argentina e um representante da União Europeia. E eles divulgaram hoje uma nota conjunta em defesa de eleições justas e transparentes na Venezuela. Os representantes Emmanuel Macron, Luiz Inácio Lula da Silva, Gustavo Petro, Alberto Fernandes e Josep Borrell fizeram um apelo em prol de uma negociação política que leve à organização de eleições transparentes e inclusivas, de acordo com a lei e os tratados internacionais em vigor, com acompanhamento internacional. Ainda segundo a nota, a realização de um processo eleitoral transparente estaria acompanhado de uma suspensão das sanções de todos os tipos contra a Venezuela. Os chefes de Estado expressaram sua solidariedade com os países que acolhem cidadãos venezuelanos que deixaram seu país e solicitaram sua implementação efetiva o mais rapidamente possível em prol do povo venezuelano. Mais cedo, o presidente Lula disse que estava muito otimista com o tratamento que o país vem recebendo e falou que essa é uma grande chance de conquistar aliados e investimentos relacionados à pauta do meio ambiente e da transição energética. E eu acho que o Brasil tem uma chance excepcional. Nunca antes na história do Brasil eu vi o Brasil com a oportunidade que ele tem de conquistar aliados, conquistar espaço, conquistar investimento, sobretudo nessa questão da transição energética, energia eólica, energia solar, biomassa, etanol, biodiesel e agora com hidrogênio verde. A chance do Brasil é extraordinária. O vice-presidente Geraldo Alckmin assinou hoje uma medida provisória que cria o programa de enfrentamento à fila da Previdência Social. A MP prevê o pagamento de bônus aos funcionários para tentar reduzir as filas do INSS e precisa ser aprovada em até 120 dias ao ser publicada para não perder a validade. Atualmente, mais de 1 milhão de brasileiros estão em alguma fila do INSS, aguardando aposentadorias, pensões, entre outros benefícios. E olha só, a Polícia Federal foi hoje até a casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, para entregar a notificação do processo administrativo em que Torres deve devolver R$120 mil à corporação. O valor é referente aos 4 meses que ele ficou preso e continuou recebendo o salário de delegado da Polícia Federal. A PF entregou ainda outra notificação para que Torres preste depoimento à CPMI do 8 de janeiro. O ex-ministro é investigado em inquéritos do STF por supostamente tentar sabotar o esquema de proteção montado para evitar os ataques aos 3 poderes. O Ministério da Saúde vai repassar R$151 milhões para estados e municípios para reforçar as ações de multivacinação de crianças e adolescentes. O repasse do recurso faz parte das ações voltadas à ampliação da cobertura vacinal. O Brasil está longe da meta, que é vacinar 95% das crianças. A cobertura vacinal voltou a subir no Brasil depois de cair muito nos anos iniciais da pandemia de Covid-19. De acordo com o Ministério da Saúde, o percentual de crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade
que receberam todas as vacinas do calendário de multivacinação passou de 61% em 2021 para 67% em 2022. Neste ano, até julho, 47% das crianças foram vacinadas. Mas os índices ainda estão abaixo da meta considerada ideal por órgãos de saúde e especialistas, que é de 95% para a maioria das vacinas. Para tentar avançar mais com a vacinação de crianças e adolescentes, o Ministério da Saúde anunciou que vai repassar 151 milhões a estados, municípios e ao Distrito Federal. O recurso poderá ser usado na contratação de pessoal, compra de insumos e transportes. Serão 15 milhões de reais para os estados e o Distrito Federal e 136 milhões de reais para os municípios, que vão ser os responsáveis por executar as ações de multivacinação. E o governo federal autorizou a mudança de horário de expediente dos servidores públicos para acompanhar os jogos da seleção feminina na Copa da Austrália e Nova Zelândia. A medida já havia sido anunciada pela ministra do Esporte, Ana Moser, e foi oficializada hoje por uma portaria assinada pela ministra Esther de Weck, da Gestão de Inovação em Serviços Públicos. Olha só, nos dias em que o Jogo do Brasil começar às 7 horas da manhã, o expediente dos agentes públicos federais começará às 11, ou seja, 2 horas depois do apito final da partida. E o mesmo vai acontecer quando os jogos começarem às 8 horas da manhã. O trabalho dos servidores começará ao meio-dia, 2 horas após o final do jogo. Mas isso é o que vai acontecer agora, nessa primeira fase da competição. Só que como essa medida anunciada pelo governo é facultativa, caberá ao servidor escolher se vai fazer o horário regular de trabalho ou se vai entrar nesse expediente em regime especial. Acontece que quem optar por assistir aos jogos deverá repor as horas não trabalhadas nesse período até o fim do ano. Caso contrário, vai sofrer descontos no salário. Já para os servidores estaduais e municipais, cada estado ou município terá de definir uma regra local para o expediente durante os jogos. E algumas empresas privadas também pretendem liberar seus funcionários para acompanhar as partidas, sendo que cada uma delas também terá suas próprias regras. A liberação para acompanhar os jogos da seleção no Mundial de Futebol já é muito comum na competição masculina. Só que essa é a primeira vez que a Copa Feminina segue esse padrão. O Brasil estreia na Copa da Austrália e Nova Zelândia no próximo dia 24 de julho, segunda-feira, às 8 horas da manhã, contra o Panamá. E olha só, o missionário R.R. Soares continua percorrendo o Brasil com a campanha de Fé e Maravilhas. Ontem ele realizou reuniões em Brasília, como a gente mostrou aqui no jornal. É isso mesmo. E logo mais, às 19h30, o missionário vai realizar o último culto, só que desta vez em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E quem traz todas as informações direto de Campo Grande sobre esse grande evento é a repórter Caroline Fernandes. Boa noite, Caroline. Boa noite, Maria Alice. Boa noite, Juliana. Exatamente, eu estou aqui em frente à Igreja da Graça de Campo Grande, aqui na sede, na Avenida Calógeras, número 2121. E já tivemos durante o dia aí 2 reuniões especiais com o missionário R.R. Soares. Ambas as reuniões lotaram e a expectativa é que agora à noite não seja diferente. Daqui a pouco, às 19h30, teremos outro encontro de fé e maravilhas com o missionário, viu? Olha, e o missionário não estará fazendo essa reunião apenas aqui em Campo Grande. Ele está com a agenda bem cheia e nós, é claro, estamos acompanhando isso. Por isso, eu vou deixar para o pessoal de casa um pouquinho dos lugares em que ele estará. Se você é do Sul, no dia 23, ainda deste mês, ali no domingo, o missionário estará em Curitiba, no Espaço Torres, às 15 horas. No dia 24, na segunda-feira, teremos reuniões às 9, às 14 e às 7 horas da noite, ali em Porto Alegre.
No dia 25, terça-feira, o missionário vai para Florianópolis realizar uma reunião especial ali na rua Arcipreste Paiva, número 135, bem pertinho ali do centro. Bom, e no dia 26, na quarta-feira, às 9, às 14 e às 19 horas, ele estará em Criciúma, ali na Avenida Miguel Patrício de Souza, número 300, realizando essas campanhas de fé. E para você que é do norte, o missionário também estará em Manaus, realizando 4 reuniões especiais, no dia 30 e no dia 31. Dia 30, apenas um culto, às 18 horas, ali em Manaus. E no dia 31, às 9, às 14 e às 7 horas. Já tivemos vários testemunhos e a expectativa, conversando com o pessoal aqui também, é que mais pessoas relatem aí bênçãos que estão recebendo por meio da fé. E você de casa pode acompanhar pelas redes do missionário e também pelas transmissões em que a gente vai compartilhando um resumo de como foi esses encontros, viu? Fico por aqui, é com vocês no estúdio. Muito obrigada, Caroline, pelas informações. E olha só, mais uma vez é bom lembrar que você que não está em Campo Grande pode acompanhar a reunião comandada pelo missionário. É isso mesmo, a RIT TV vai transmitir ao vivo todo o encontro, então é só continuar ligado em nossa programação. E veja a seguir, Rússia ataca portos da Ucrânia após suspender acordo para a exportação de grãos. E ainda, casarão centenário resiste à especulação imobiliária em área nobre de São Paulo. Nós voltamos em instantes. Até já! E nós estamos de volta às 18 horas e 46 minutos pelo horário de Brasília. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta terça-feira com o repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Maria Alice e Juliana. 5 veículos se envolvem em acidente no centro do Rio de Janeiro. Um veículo de uma câmera de segurança próxima ao local registrou o momento do acidente entre uma viatura da Polícia Militar e um caminhão. A batida fez o caminhão atingir um carro e a viatura colidir com um micro-ônibus. Tudo aconteceu por volta das 10 horas da manhã de ontem, na rua Almirante Barroso, uma das movimentadas do centro. O compartimento de carga do caminhão ainda caiu sobre um pedestre, mas pessoas que estavam próximas ao local conseguiram levantar o veículo para retirar a vítima. Ao todo, 9 pessoas ficaram feridas. 4 delas foram encaminhadas para o Hospital Souza Aguiar e 2 policiais para o Hospital Central da Corporação. Ainda não há informações para onde as outras vítimas foram levadas. Pessoas que estavam próximas ao local disseram que a viatura da polícia estava na contramão em alta velocidade e sem a sirene ligada. A regra é nova, mas o problema já é conhecido pelos passageiros de ônibus. A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Transportes, estabeleceu critérios de instalação e aferição dos sensores de ar-condicionado nos ônibus municipais. A Secretaria vai considerar ligado e em bom funcionamento o ar-condicionado que reduz a temperatura no interior do veículo em, no mínimo, 8 graus Celsius, em comparação com a temperatura externa ao veículo em cada viagem. Ainda terão que compartilhar os dados de climatização dos sensores da temperatura embarcados em tempo real. As empresas têm até o dia 31 de outubro deste ano para instalarem os sensores de temperatura em todos os veículos licenciados com ar-condicionado. Eu fico por aqui e amanhã eu retorno com mais notícias do Rio. Até lá. Obrigada, Anderson, pelas informações e até amanhã. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou a sessão desta terça-feira em leve alta, após passar a primeira parte do pregão em território negativo. No exterior, as atenções seguiram voltadas para os balanços corporativos dos Estados Unidos. A moeda norte-americana avançou 0,05% e encerrou o dia cotada a R$ 4,80 na venda. Dados do índice Fipzap+, apontam que o aluguel residencial subiu quase o triplo da inflação no primeiro semestre do ano. De acordo com o índice Fipzap, em 6 meses, a alta no preço de locação foi de 9,24%, superior à inflação medida pelo IPCA, que foi de 2,87%.
Goiânia teve o maior aumento no aluguel residencial entre as 11 capitais monitoradas, 24,03%. Florianópolis aparece logo atrás, com 23,72%, seguida por Fortaleza, com 13,56%. O aumento de preços foi maior em apartamentos com um só quarto. Na primeira metade do ano, o incremento foi de 10,38%, enquanto a escalada em unidades de 4 mais dormitórios foi de 5,05%. O índice acompanha os preços de anúncios de locação em 25 cidades do Brasil divulgados na internet. Barueri, em São Paulo, é definida como a cidade com preço mais caro, com o preço do metro quadrado em R$ 53,14. Já o IGPM do IBGE, que é usado em contratos de locação, mostrou que a inflação do aluguel caiu em junho, 1,93%, e no ano já recuou 4,46%. Desde abril, o indicador vem registrando deflação no acumulado em 12 meses. O índice mensal deve ser divulgado no fim do mês. E falando agora sobre o conflito no leste europeu, a Rússia atingiu portos ucranianos hoje, um dia depois de desistir de um acordo patrocinado pelas Nações Unidas para permitir que Kiev exportasse grãos. A ONU alertou que impedir o escoamento de alimentos ucranianos pode criar um cenário de fome global. A Força Aérea da Ucrânia informou que a Rússia usou drones e mísseis balísticos para atingir alvos nas regiões sul e leste do país. Não há informações sobre feridos. Uma instalação do porto de Mykolaiv pegou fogo ainda na noite de segunda-feira. As autoridades informaram que o incêndio foi rapidamente controlado, sem deixar feridos. Além de Mykolaiv, o porto de Odessa também foi alvo de ataque, sofrendo danos. A Ucrânia informou que os estragos foram provocados por destroços de artefatos russos. Os portos de Odessa e Mykolaiv possuem acesso ao Mar Negro, por onde a Ucrânia envia as exportações de grãos. Mais cedo, a Rússia acusou a Ucrânia de promover um ataque contra uma ponte na península da Crimeia, que foi anexada pelo governo de Moscou em 2014. 2 pessoas morreram. A Organização Meteorológica Mundial alertou hoje que as temperaturas extremas que afetam o hemisfério norte são o novo normal em um mundo aquecido pelas mudanças climáticas. A agência especializada da ONU afirmou que a América do Norte, a Ásia, o norte da África e o Mediterrâneo vão ter temperaturas acima dos 40 graus até agosto. A OMS lembrou ainda dos perigos dessas temperaturas para o corpo humano, aumentando a chance de ataques cardíacos e mortes. As autoridades de saúde emitiram alertas para calor extremo nos Estados Unidos, Europa e Ásia, com recomendações para a hidratação constante para que as pessoas se protejam do sol, em mais uma demonstração dos efeitos diretos das mudanças climáticas. Os incêndios florestais não dão trégua no Canadá e Europa. Milhares de pessoas precisaram abandonar suas casas na ilha espanhola de La Palma. Em Atenas, capital da Grécia, as chamas destruíram dezenas de construções. O fogo também atingiu os Alpes suíços. A temperatura média na região não costuma passar de 18 graus no verão. Ontem, os termômetros superaram 30 graus. Várias cidades europeias têm tido recorde de calor. O governo da Itália colocou mais de 20 cidades em alerta máximo. E de volta ao Brasil, olha só, um casarão com mais de 100 anos resiste à especulação imobiliária aqui em São Paulo. O dono do imóvel chegou a recusar propostas milionárias pelo terreno. É isso mesmo, Ju. A família que mora há décadas no local hoje vive rodeada por prédios. Todas as crianças na rua brincando, jogos que hoje não existem mais, portões baixos, abertos, a porta da casa aberta, todo mundo se conhecendo, brincando, rostos conhecidos, tranquilidade de segurança, de poder brincar, de não se preocupar com nada. A Adriana viu de perto o processo de transformação da cidade de São Paulo. Se antes as ruas eram repletas de casas e sobrados ocupados por famílias inteiras, este cenário mudou radicalmente.
Hoje os bairros estão tomados por prédios altos, com apartamentos de pouco espaço interno. A verticalização do município já é uma realidade. Ela mora na Vila Mariana, bairro de classe média na região centro-sul da capital paulista. A casa é da família há mais de 100 anos, onde vive com a mãe, de 90 anos, que há 70 é moradora do local. Quem adquiriu a casa foram meus avós paternos. Então era meu avô, minha avó e o meu pai. E a casa foi uma construção que faziam antigamente de imigrantes italianos, todas as casas iguais. A minha é a mais preservada, sim, mas teve modificações. Quanto vale uma casa? Eu não me refiro ao valor material ou à avaliação do mercado imobiliário, mas das memórias e experiências vividas em um lar. Mais do que uma construção feita de portões, portas, paredes e telhas, esse espaço marca a vida de gerações. É um sentimento muito bom de memórias, de vida em família. Alguns já se foram, mas existem tudo guardado, tem fotos, tem brinquedos de antigamente. Mas nos últimos anos, a família viu os antigos vizinhos irem embora, a maioria das casas do entorno serem demolidas e torres de apartamentos do tipo estúdio serem erguidas atrás, à direita e à esquerda do imóvel. Atualmente, o sobrado foi engolido pelos prédios ao redor e não recebe a luz do sol. O assédio das construtoras é constante e nem sempre o contato é amistoso. Recebemos várias propostas indecentes, que você não teria condição de morar na mesma condição, mesmo que fosse em outro bairro. A gente não ia conseguir nada. Apesar de todos os problemas, a família quer manter vivas as memórias construídas na casa. Eu nasci, cresci lá, mas assim, desde pequena, essa convivência com os parentes, né? Minha mãe casou, foi morar lá. Meu irmão, que é 2 anos mais velho que eu, nasceu lá. Então nós aprendemos a andar de bicicleta, a andar primeiramente lá, andar de bicicleta, a brincar. Aprendemos a subir escada, descer escada, porque é um sobrado. Aprendemos a chamar os amigos para passar uma tarde, brincar. Nossa, infelizmente o Brasil ele não tem esse hábito, né, de preservar a história. Pois é, e eles se mantiveram aí firmes e fortes. E não é fácil, né? Os Nossa. prédios ao lado, então, assim, né? Na Europa, em qualquer país de primeiro mundo, eles preservam, né? Pois Você não consegue sim. mexer na estrutura. Vamos ver até triste. quando, né, a família vai conseguir. É. Bem, não temos mais tempo. O Jornal das 18h30 fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Uma boa noite para você e até amanhã. Obrigada pela companhia, ótima noite para você e até mais.